pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre Sherlock Holmes. Eu já li o terceiro volume daquele box Sherlock Holmes da Nova Fronteira e eu tô lendo o quarto volume, que é o último do box. Eu fiz um vídeo para cada livro nos dois primeiros volumes e é assim que eu tô fazendo. Então, se você não viu, tem um vídeo sobre um estudo em vermelho, sobre o signo dos quatro, as aventuras de Sherlock Holmes. Aí já no segundo volume, Contos do Baskerville e Memórias de Sherlock Holmes. Então eu vou deixar o link da playlist Sherlock Holmes aqui embaixo, se você não conferiu, dá uma conferidinha. Então, hoje eu vou falar sobre o primeiro livro desse terceiro volume, que é o A Volta de Sherlock Holmes, um livro de contos publicado em 1905. Lembrando que esses contos iam sendo publicados em revistas, mas a compilação aí deles é de 1905. O primeiro conto desse livro foi um conto muito aguardado e pedido pelos fãs. É a Aventura da Casa Vazia, porque no último conto publicado, o autor, o Arthur Conan Doyle, tinha matado aí o Sherlock Holmes numa situação com o professor Moriarty, em que o professor Moriarty também achou o seu fim. Mas houve uma grande revolta dos fãs pelo Conan Doyle ter matado Sherlock Holmes, e o Conan Doyle resolveu voltar com Sherlock Holmes nesse conto A Casa Vazia, em que ele explica para o Watson o que realmente aconteceu e como ele se safou aí da morte, mas que ele ainda é ameaçado pelos piores comparsas do professor Moriarty. Então, esse conto da Casa Vazia gira em torno do Sherlock tentar pôr atrás das grades aí um desses comparsas importantes, e um comparsa muito perigoso. O conto da Casa Vazia é muito divertido, porque ele coloca uma investigação para o Sherlock e para o Watson, só que eu não posso dar detalhes, mas o conto toma um pé bem assim inesperado, né, ao longo dele, mesmo sendo um conto curtinho. Então eu gostei muito desse livro de contos da Volta de Sherlock Holmes. A gente tem, como eu já falei, não necessariamente uma ordem cronológica neles, é mesmo o Watson retratando esses vários casos, e ele sempre enfatiza que alguns desses casos não puderam ser contados na época, porque envolviam pessoas importantes. É muito legal isso, porque cria uma atmosfera muito real nesses contos que o Watson escreve, né? Porque alguns contos desse livro foram citados como casos que ainda não podiam ser revelados em outros contos anteriores. É engraçado que todos os contos desse livro começam com a aventura da ou do. Por exemplo, a Aventura da Casa Vazia, do Construtor de Norwood, dos Homenzinhos Dançantes, da Ciclista Solitária, da Prairie School, de Black Peter, de Charlie Augusto Milverton, dos 6 Napoleões, dos 3 Estudantes, do Pince-Nez Dourado, do Triquarter Desaparecido, de Abbey Grand e a Aventura da Segunda Mancha. É claro que alguns contos eu gostei mais do que outros eu achei um pouco fracos, mas todos esses contos têm características bem diferentes um do outro. Alguns, o Sherlock não chega a colocar o investigado ali atrás das grades. Alguns, o final depende de outros personagens. Por exemplo, algum personagem é executado e por vingança, o cara que estava sendo investigado acaba morrendo. Todos dá pro Sherlock mostrar, né, sua dedução brilhante, mas acho que por terem esses títulos de aventura, não são necessariamente casos que a resolução vai ser só do Sherlock. Tem alguns casos aqui e em outros livros em que o Sherlock deixa a primeira investigação na mão do Watson. Geralmente é um caso que ele acha que não vai dar em nada, que não é nada demais, ou então ele acha que não pode sair de Londres e ele manda o Watson na frente. É claro que ele sempre surpreende, mostrando que sempre estava de olho ali de alguma forma, e coitado, ele sempre ou fica insatisfeito com o que o Watson coleta, ou mostra que o que o Watson coleta não era bem isso que o Watson estava pensando. E é muito engraçado e dá até uma pena do Watson, porque os esforços dele acabam sempre não sendo assim a grande resolução do caso,
E ele é meio assim, ah, Watson, vai você, porque esse caso eu acho que é bobeira pra mim. Mostra um pouco de arrogância aí do Sherlock. Num desses contos, a aventura do construtor de Norwood começa de uma forma interessante, com o Sherlock quase arrependido de ter se livrado do professor Moriarty, porque Londres ficou muito desinteressante criminalmente, segundo por essa falta aí do Moriarty organizando os crimes. E o Sherlock, ele quase que deseja que aconteçam crimes mirabolantes e bem pensados, porque o trabalho dele é desvendar esses crimes. Então ele fica muito entediado quando não tem um crime aí mirabolante. A gente vê bem isso dele, com ele se queixando aí da falta do saudoso professor Moriarty. E é claro que o Watson vai responder: duvido que encontre muitos cidadãos decentes que concordem com você. Nesse mesmo conto, o Watson vai mostrar mais uma vez aí uma preocupação com a saúde do Sherlock, que quando está numa investigação muito intensa se alimenta mal, fuma demais. Meu amigo não tomou o café da manhã, pois uma de suas peculiaridades era que em seus momentos mais intensos ele não se permitia nenhuma comida, e eu sabia que confiava demais na sua força de ferro, até que desmaiava de pura inanição. No momento não posso gastar energia e força dos nervos com a digestão, ele diria em resposta aos meus conselhos médicos. Sendo assim, não me surpreendi quando nesta manhã ele deixou sua comida intacta e foi comigo para Norwood. O Sherlock não tem muita preocupação com a sua própria saúde, e isso fica evidenciado tanto pela comida quanto pelo uso de drogas quando ele está muito entediado. E tem um dos contos que traz isso aqui. No conto do Aventura do Treequarter Desaparecido, o Watson vai falar assim, ó: durante anos eu o afastei gradativamente das drogas que certa vez chegaram a ameaçar sua notável carreira. Agora eu sabia que em condições normais ele não procurava estímulo artificial, mas tinha consciência de que o demônio não estava morto, apenas dormia, e sabia que era um sono leve, e o despertar ficava muito próximo quando, em períodos de ociosidade, observava a tensão no rosto austero de Holmes e a melancolia de seus olhos parados e inescrutáveis. Então essa questão das drogas, da má alimentação, é uma preocupação constante para o Watson como amigo médico, né? E isso vai ser retomado em alguns contos, e dependendo aí da atividade do Sherlock como detetive, né? Aí alguns contos do Watson vai começar falando da fama, dos clientes ilustres, alguns que ele não pode revelar, alguns que pedem total discrição. Tem sempre alguns casos em que não querem contar tudo pro Sherlock, o Sherlock fala: então eu não vou assumir o caso. Me diz quem é que está me contratando de verdade, porque eu não posso lidar com segredos dos dois lados. Então, essa questão da figura pública, querendo que o Sherlock investigue, mas sem querer dar muitos detalhes, nunca dá muito certo. Ou a pessoa desiste, ou a pessoa conta tudo pro Sherlock e confia na descrição dele e do Watson, né? A aventura de Charles Augustus Milverton começa assim: já se passaram anos desde que os incidentes de que fala aconteceram, e mesmo assim é com hesitação que me refiro a eles. Durante muito tempo, mesmo com a máxima discrição e reticência, teria sido impossível divulgar os fatos. Mas agora a principal pessoa envolvida está fora do alcance da lei dos homens, e com algumas supressões a história pode ser contada de uma maneira que não prejudique ninguém. Conto uma experiência absolutamente única na carreira do Sherlock Holmes e na minha própria. O leitor me desculpará se eu oculto a data ou qualquer outro fato pelo qual possa identificar a verdadeira ocorrência. E esse conto vai falar de um personagem que é o Milverton, que é um chantagista, e é muito legal que esse personagem aparece na série do Sherlock. Vou comentar mais da série já, que eu assisti a terceira temporada, que eu não tinha assistido, eu tinha parado na segunda e já falo da série. Mas esse Milverton é um cara horrível, inescrupuloso, e ele chantageia mesmo as pessoas com seus segredos mais íntimos, e segredos assim que a pessoa às vezes não quer que venha à tona por uma questão de imagem, não que sejam necessariamente segredos criminosos. E ele chantageia mulheres. Naquela época as regras de conduta para as mulheres eram muito mais duras, né? Então às vezes algum
deslize, considerado deslize, né, do passado, ele usava para ameaçar. E eu gostei muito desse conto e ele termina de uma dessas formas bem inesperadas. E é um desses contos em que o Sherlock e o Watson resolvem espionar e não seguir as regras legais certinhas. Então esses contos são bem divertidos, porque sempre rola um certo medo deles serem presos, né? Porque sem mandado eles não podem sair entrando na casa das pessoas. E em mais de um conto isso acontece e o Watson sempre fica na dúvida se ele tá agindo bem, mas ele não consegue resistir e topa qualquer parada com o Sherlock. Aqui tem um trechinho do Watson falando do estado de espírito do Sherlock, que às vezes ele era um homem desagradável. O estado de espírito do meu amigo não havia melhorado desde que fora privado da atmosfera familiar de Baker Street. Sem seus cadernos de anotações, seus produtos químicos e sua desorganização doméstica, era um homem desagradável. Encolheu os ombros numa concordância rude, enquanto nosso visitante despejava sua história com palavras apressadas e uma gesticulação agitada. O Sherlock também era influenciado pelo seu estilo de vida, e aqui o Watson usa a palavra desagradável, né? Então é uma crítica bem dura que ele faz ao amigo, que é rara de se ver. Ele tá sempre passando um pouco a mão na cabeça do Sherlock. Esse não é um dos contos que eu mais gostei, é o do Zafala. Acontece aí no As Aventuras dos Três Estudantes, em que eles estão numa universidade em que há o perigo de que algum estudante tenha visto aí a prova, o exame que garantiria uma bolsa, e a prova era no dia seguinte. Então o responsável pela prova vem pedir ajuda ao Sherlock e o Sherlock não tá muito afim de ajudar, por isso que o Watson fala que às vezes ele é desagradável. Então, desses contos, os que eu mais gostei foi esse da Casa Vazia, dos Homenzinhos Dançantes, da Ciclista Solitária, do Milverton, dos Seis Napoleões. Eu acabei deduzindo qual era o motivo, que um cara tava roubando e quebrando estátuas de bustos de Napoleão, e é um caso assim divertido. O último conto é o Aventura da Segunda Mancha, e olha como é que ele começa. Eu pretendia que a aventura de Abbey Grant fosse a última das presas do meu amigo Sr. Sherlock Holmes que eu iria relatar ao público. Esta minha decisão não era devido à falta de material, já que tenho anotações de centenas de casos aos quais nunca fiz interferência, nem foi causada pela diminuição do interesse por parte de meus leitores, pela personalidade singular e os métodos únicos deste homem notável. O verdadeiro motivo está na relutância que o Sr. Holmes demonstrou em relação à publicação constante de suas experiências. Enquanto estava atuando em sua profissão, os registros de seu sucesso tinham algum valor prático para ele. Mas desde que saiu definitivamente de Londres e se dedica ao estudo e à criação de abelhas em Sussex Downs, passou a detestar a fama e me pediu categoricamente que seus desejos a esse respeito fossem estritamente observados. Foi só quando fiz um apelo que obtive a promessa de que a Aventura da Segunda Mancha poderia ser publicada no momento oportuno, convencendo-o de que era bastante apropriado que esta longa série de episódios culminasse no caso internacional mais importante para o qual já fora chamado, que por fim conseguiu seu consentimento para que um relato do incidente cuidadosamente guardado em segredo fosse afinal divulgado para o público. Se ao contar a história eu parecer um tanto vago em certos detalhes, o público rapidamente entenderá que há um ótimo motivo para minha reticência. Então aqui esse conto traz informações sobre a aposentadoria de Sherlock Holmes, né, criando abelhas. Então é bem interessante, né, já saber que o destino aí do Sherlock foi essa. Mas essa de o Watson ser o último conto que ele escreveria sobre o Sherlock fica furado, né? Porque depois disso a gente ainda teve um romance e mais 2 livros de conto que estão no volume 4. Esse conto da Aventura da Segunda Mancha tem a ver com documentos importantes aí para o governo que desaparecem e que poderiam por si só causar um grande conflito entre a Inglaterra e outro país. Então as pessoas importantes vêm aí à casa de Sherlock Holmes e ele começa a investigar o caso, e o caso tem uma virada assim bem inesperada e um final até assim engraçado. Então eu achei que esse volume aí do A Volta de Sherlock Holmes foi muito bem fechado com esse conto. Então pessoal, era isso que eu queria falar sobre os contos. Sobre a série que eu tava falando que eu voltei a assistir,
é a série da BBC, Sherlock, que conta com o Benedict fantástico como Sherlock. E é uma série que atualiza a história, né? Porque ela se passa nos dias de hoje, então não dá pra seguir os contos à risca, mas há muitas referências. Depois que você lê as histórias de Sherlock e assiste a série, você vê o quanto de referências que eles usam, de trechos do próprio texto, da forma como algumas situações acontecem. Eu assisti a terceira temporada e o episódio especial que teve depois, acho que foi no final do ano passado. Nessa terceira temporada há uma grande preocupação com o uso de drogas por parte do Sherlock. E é nessa terceira que o Sherlock retorna, né? Assim como no livro há uma falsa morte do Sherlock, na série também. Espero que não seja um grande spoiler, mas dá pra perceber que ele vai voltar de qualquer forma. A situação é relacionada ao professor Moriarty também, mas é totalmente diferente da situação do livro. Mas há isso do Watson não saber que ele tá vivo, né? Ficar um bom tempo achando que ele morreu. E diferentemente do livro, que o Watson aceita o Sherlock de uma forma muito passiva, muito só feliz mesmo por ele estar vivo, contando que sofreu muito. Na série, o Watson foi com muita raiva do Sherlock, eles brigam, são cenas muito divertidas, esse retorno aí do Sherlock. Eu gostei bem mais dessa forma, confesso, porque eu acho que o Watson acaba ficando meio banana, assim, aceitando de graça aí a volta do Sherlock. Então, nos dias atuais, o Watson ter essa postura de simplesmente aceitar essa volta, sem ficar chateado por não saber que o Sherlock estava vivo, por ter sofrido à toa. Então essas cenas na série são muito divertidas. Tem uma outra cena que eu gostei bastante, que agora esqueci em qual episódio que é, em que o Mycroft e o Sherlock ficam disputando aí quem deduz mais de um chapéu. Então isso remete a uma cena em que o Sherlock e o Watson começam uma investigação através de um chapéu. E também mostra como o Mycroft é muito inteligente. Na série ele e o Sherlock até disputa um pouco esse posto, enquanto no livro o Sherlock acha até que ele é mais inteligente mesmo do que ele. E essa coisa do Mycroft não gostar de se meter em ação, ele gosta de raciocinar ali do lugar. Tem um clube em que o Mycroft vai só pra pensar e ficar ali meio recluso, que é o Clube Diógenes, se eu não me engano, e isso tem nos contos e isso também é representado na série. O fato do Mycroft ser importante no governo britânico também tem na série, também tem no livro. Ou seja, são várias referências. Pra pescar essas referências, eu fui assistir alguns episódios da segunda temporada de novo, que eu não me lembrava muito bem. E o episódio da Irina é muito legal. No conto que a Irina aparece, ela é uma mulher assim com grande poder sobre os homens. E na série eles transformaram ela numa dominatrix, então eu achei a sacada muito legal. E o episódio que é extra, né, das temporadas, que foi um episódio de Natal, que até ganhou prêmio, é um episódio fantástico, porque há uma representação de como seria o Sherlock e o Watson no final aí do século XIX. É muito divertido e como o episódio foi feito é muito legal, porque eu não posso contar sem estragar aí o final do episódio, mas digamos que é como se o Sherlock e o Watson vivessem aí no passado, desvendassem um caso, e há muitas referências a contos do Conan Doyle e há muitas brincadeiras aí com essa passagem de tempo no episódio. Então se você não assistiu, assista, porque vale muito a pena a série toda. Parece que nós só vamos ter a quarta temporada no ano que vem, mas tem um trailer aí da quarta temporada. O único problema dessa série é que são poucos episódios e os hiatos são enormes, de mais de um ano, por isso que eu demorei tanto pra ver essa terceira temporada, porque eu até tinha me esquecido dela. Mas foi muito bom assistir depois de ter lido o livro, porque você percebe aí todas as referências, né, às histórias originais. A do Cão dos Baskerville, por exemplo, em que há um cão meio maligno, né, e que eles não sabem se esse cão é real ou não. Na série eles adaptaram para Baskerville, em vez de ser uma família, ser um lugar que
do exército, mas voltado para experiências, e dentre as experiências fazem experiências com animais. Então são essas sacadas que fazem a série, ao meu ver, ser uma excelente adaptação aí do Sherlock Holmes. Então eu recomendo para quem gosta bastante, e é rapidinho de assistir porque são poucos episódios, né? Então é isso, pessoal. Lembrando que mês que vem a gente vai ter um setembro policial aqui no canal. Tô preparando várias coisas legais para vocês. Alguns parceiros vão estar participando, então eu acho que vai ser um mês bem divertido para quem gosta de romance policial. A gente já tá fazendo esse esquenta aí, lendo As Aventuras de Sherlock Holmes. Eu acredito que eu feche com vocês esse box Sherlock Holmes até o final do mês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de curtir e comentar, tá bom? Tchau, tchau!